Olá, bem-vindo à aula 8 do curso de Fisiologia do Sistema Cardiovascular da IFMSA Brasil UFPA. A aula é sobre fisiopatologia e o nosso palestrante é o Dr. Eduardo Augusto Costa, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Pará, realizou residência em Clínica Médica e Cardiologia pelo Instituto Dante Pazonese de Cardiologia em São Paulo. Atualmente é professor associado e presidente da Comissão de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado da disciplina de Cardiologia da Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Pará e também é pesquisador com experiência na medicina clínica, com ênfase em cardiologia. Boa aula! Pronto. Bem, caros senhores, nós vamos falar agora de fisiologia e fisiopatologia cardiovascular. A fisiologia cardíaca, a fisiologia cardiovascular, ela é mega importante porque qualquer médico, qualquer profissional de saúde tem que sabê-la. Tá? E a cardiologia é a disciplina do curso de medicina que não depende de exames para diagnóstico. Uma boa história, uma história bem feita, um exame físico super bem feito, tá? Cancela tomografia, ressonância, essas coisas todas. Ecocardiograma. Por quê? Isso bem feito faz o diagnóstico. O eletrocardiograma faz parte praticamente do exame físico em cardiologia. Tá? O eletrocardiograma dá muita informação. E depois tem os exames complementares. O ecocardiograma, a ressonância, a tomografia, a angiotomografia, mas o outro exame super importante em cardiologia é o cateterismo, que vai mostrar as doenças de coronário e os tratamentos, um laboratório de hemodinâmica, onde se faz angioplastia. Então, o importante, o clássico, é a fisiologia, a fisiopatologia das doenças de coração. Se vocês aprenderem bem isso aqui, daqui com uns 50 minutos, uma hora, que é o tempo que eu vou demorar na aula, vocês já vão saber mais cardiologia que muitos cardiologistas do planeta, com certeza. Então, prestem bem atenção, tá? Essa aula é básica, essa aula explica todos os sintomas e todas as nuances que nós vamos ter em cardiologia. Então, bem atenção, eu vou bem devagarinho, tá? Os desenhos que nós vamos ver são todos meus. É que antigamente eu dava essa aula no GIS, na época a gente usava GIS colorido. Na época da Escola Paulista de Medicina, eu fui escolhido lá o melhor professor um ano, porque eu dava essa aula no GIS. Né? Depois que acabou o GIS e chegaram os diapositivos, eu fiz os desenhos são todos meus, e fotografei, e são o que eu vou mostrar agora para vocês. Então vamos começar. O coração, o sangue, ele sai na aorta, vai no corpo todo, passa nos capilares e volta para o coração pelas duas veias cavas. Veia cava inferior e veia cava superior. Tá? E esse retorno do sangue nós chamamos de VIS é latim, vis a tergo, o retorno do sangue. E quando o sangue volta para o coração, ele chega no átrio direito com uma pressão de 4 milímetros de mercúrio. Todos os números que eu vou mostrar aqui, a unidade é milímetros de mercúrio. 4 milímetros de mercúrio. E o que é pressão? Pressão é um conceito físico de uma força aplicada sobre uma área. Toda vez que eu tenho uma força aplicada sobre uma área, eu tenho pressão. E a pressão do sangue dentro do átrio direito contra as paredes do átrio direito, da válvula e das cavas é de 4 milímetros de mercúrio. Atenção que isso é mega importante. Esses números aqui que eu vou falar, eles são para ficarem gravados na vida de um médico ou de um profissional de saúde. É para sempre, não é para esquecer nunca mais. Este 4 aqui, tá? Agora vamos passar para o ventrículo. O ventrículo direito,
ele acabou de bater, ele acabou de ejetar sangue para os pulmões. E ele abre, ele relaxa. Quando ele relaxa, ele cria uma pressão negativa que abre a válvula, dessa maneira. E ele cria uma pressão negativa. Olha, eu dei aqui um exemplo, menos 6 milímetros de mercúrio. Pressão que eu chamo de pressão diastólica, porque está na diástole, está no repouso do coração, inicial, negativa. A sigla é PDI. Antigamente, os livros antigos chamam isso de PD1, número 1. Tá? E essa pressão negativa, ela ocorre, eu sempre costumo dizer na aula, que todo mundo, um dia, quando o shampoo estava acabando no banheiro, queria colocar um pouquinho mais de água no shampoo para usar, você aperta o shampoo e faz com que ele relaxe. Quando o frasco relaxa, ele cria uma pressão negativa para aspirar água lá para dentro. Então, é o que acontece com o coração quando ele acabou de bater. Ele relaxa e aspira o sangue do átrio para dentro do ventrículo. Imediatamente, o átrio vai contrair. Lembrem que isso aqui é tudo em menos de um segundo. Tudo que ocorre aqui é em menos de um segundo. Então, o átrio contrai e termina de encher o ventrículo. E existe uma lei de física, de hidrostática, que diz que vasos comunicantes e cavidades comunicantes têm pressões iguais. Então, no fim da diástole, quando o átrio contraiu, a pressão aqui dentro do ventrículo é igual à do átrio. Neste momento, o coração recebe o estímulo elétrico para ele contrair o ventrículo, os dois ventrículos, no caso aqui, o ventrículo direito. E a contração faz com que vá fechar a válvula e é gerado aqui dentro uma pressão que vai abrir a válvula pulmonar para o sangue ser ejetado para o pulmão. Esta pressão é de 25 milímetros de mercúrio. Então, 25, notem. A pressão no átrio é 4, a pressão média, a pressão diastólica inicial, menos 6, a pressão diastólica final é 4, que é igual a do átrio, e a pressão de sístole dentro do ventrículo é de 25. Com 25, abre a válvula pulmonar e o sangue é ejetado para os dois pulmões. Então, 25 é a pressão sistólica do ventrículo direito e a pressão sistólica de contratilidade dentro da artéria pulmonar. Aí o sangue vai para os dois pulmões. Eu tenho aqui um volume de uns 70 ml de sangue, é mais ou menos meio copo desse de água comum, e essa ejeção ocorre. Quando o coração para de contrair, que ele relaxa, a tendência do sangue é voltar para dentro do ventrículo. Aí a válvula pulmonar fecha. E quando a válvula pulmonar fecha, eu vou medir aqui dentro, durante a diástole, só a resistência que ocorre. E essa resistência é de 10 milímetros de mercúrio. Ou seja, a pressão sistólica dentro da artéria pulmonar é 25. E a pressão de diastólica, dentro da artéria pulmonar é 10. E foi ejetado para os dois pulmões o equivalente a uns 70 ml de sangue, em que agora eu tenho um pequeno volume que vai ser distribuído nos dois pulmões, que é uma área enorme em relação aos 70 ml, de tal modo que quando o sangue estiver passando por um capilar para trocar gás carbônico com oxigênio, as hemácias passam em fila num capilar, elas dão para o capilar o gás carbônico e recebem oxigênio, fenômeno da hematose. Então, em todos os dois pulmões, a pressão no capilar, neste momento aqui, é de 7 milímetros de mercúrio. Tá? Eu faço cateterismo de coração, a gente faz essas medidas quase que diariamente, e nós consideramos normal o capilar até 12. Até 12 é normal, mas o clássico é 7.
Então, o sangue passa no capilar com pressão de 7 milímetros de mercúrio, que eu chamo de pressão capilar pulmonar. PCAP-P, pressão capilar pulmonar. 7 milímetros de mercúrio. Muita atenção que isso é muito importante. Por quê? Porque agora o sangue vai voltar dos capilares, já oxigenado, para o pulmão. E entre os capilares e o átrio esquerdo não tem nenhuma válvula. São vasos comunicantes. E vasos comunicantes têm pressões iguais. Então, a pressão capilar pulmonar é igual à pressão média do átrio esquerdo. Notem que a pressão média do átrio esquerdo é maior que a pressão média do átrio direito. Depois vocês vão estudar, tem uma doença chamada CIA, que é uma comunicação entre os dois átrios, comunicação interatrial, CIA, em que passa sangue do átrio esquerdo para o direito, simplesmente porque a pressão do átrio esquerdo é maior que do direito. Passa sangue do lado que tem maior pressão para o lado de menor pressão. Mas voltando para cá. Agora o ventrículo direito, mega importante, o mais importante, ele vai relaxar. Ele teve uma sístole e agora ele entrou em diástole. Quando ele relaxar, ele aspira de novo o sangue do átrio esquerdo para dentro do ventrículo. Ou seja, neste momento da aspiração, eu tenho a pressão diastólica inicial do lado esquerdo, a PDI. Faltou um R, vem aqui, desculpe. A pressão diastólica inicial é negativa. A pressão de aspiração, pressão diastólica inicial. Então, existe a pressão diastólica inicial do ventrículo direito, pressão diastólica inicial do ventrículo esquerdo. Imediatamente, o átrio contrai e ejeta o resto do sangue para encher o ventrículo. Quando o átrio contrai, encheu o sangue, vasos comunicantes, a pressão diastólica final, PDF, os livros antigos chamam isso de PD2, PDF, pressão diastólica final, ela é igual à pressão média do átrio, que é igual à pressão capilar pulmonar. Isto é mega importante em clínica médica. Muito importante. Tá? Os médicos que trabalham em terapia intensiva, eles têm que estar com esses números na cabeça o tempo todo, quando o doente está grave no hospital. Tá? Eu costumo dizer que toda vez que eu entro numa terapia intensiva para ver algum paciente e pergunto para o médico quanto está o capilar pulmonar, que ele não sabe na hora ou não raciocina em cima disso, me preocupa, porque significa que o meu paciente pode estar nas mãos de alguém não tão bem qualificado quanto a gente espera. Mas deixa para lá. E, voltando aqui, a pressão capilar pulmonar é igual à pressão média do átrio esquerdo, que é igual à pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Super importante em clínica. Super importante. Hoje a gente não usa mais, mas nos anos 80 e nos anos 90, existia um catéter chamado catéter de Swan-Ganz, o nome de duas pessoas, dois pesquisadores, que você dissecava uma veia aqui do braço e trazia um catéter, ele vinha aqui, vinha pela cava superior, entrava no ventrículo, e na ponta desse catéter tinha uma bolinha que a gente enchia de água para circulação e levando. Então ele entrava aqui e ia encravar lá no capilar. Então a gente media esta pressão à beira do leito dentro das UTIs. Hoje em dia ele não é mais usado, até porque é um catéter a mais para causar infecção. Então, praticamente, o eco dá essa informação e a gente deixou de usar catéter de Swan-Ganz à beira de leito. Mas eu sou da geração que usou muito. Então, para eu saber este número do doente dentro da UTI. Por quê? Porque sabendo este número, eu sabia esse, por conseguinte, este. E nós vamos já saber porque daqui a pouco, quando eu sair da aula de fisiologia e entrar na parte da fisiopatologia, da doença em cima, o que acontece na doença. Mas olha, voltando para cá, o ventrículo agora, ele vai contrair
e vai ejetar sangue para sair na horta. Ele vai ejetar sangue do cérebro até o dedão do pé. Então, a quantidade de sangue que vai sair aqui é um pulso em alta pressão. Então, o ventrículo esquerdo gera uma pressão de sístole de 120 milímetros de mercúrio. Quase 5 vezes, praticamente 5 vezes maior que a do ventrículo direito. Olha aqui, 120. Então, imaginem essas duas paredes contraindo, na realidade são 4 paredes, uma anterior, uma inferior, uma septal e uma lateral, elas contraindo, elas vão fazer abrir a válvula aórtica e ejetar sangue dentro da aorta, com esta pressão de 120. Vai sangue lá para o cérebro, vai sangue para todo o corpo, com esta pressão. Tá? Muito forte, muito forte. E aí o que é que acontece? Quando o sangue quer voltar, fecha a válvula aórtica e eu meço a resistência dentro da aorta, que nos indivíduos normais é 80 milímetros de mercúrio. 120 por 80 é a pressão normal que a gente mede no braço das pessoas. Estão lembrando? Pois é. Quando a gente tem uma doença chamada hipertensão arterial, é porque esta pressão de resistência, que é 80, é mais elevada. O importante nas pessoas que têm pressão alta não é a máxima. A máxima da gente pode variar quase perto de 40 todo dia. O importante é a mínima. A mínima, porque se a mínima está aumentada, a pessoa tem uma doença chamada pressão alta. Se eu pego uma pessoa com pressão de 18 por 8, pode ser um momento de emoção. Se eu pego uma pessoa 18, 8, 8 é normal. Se eu pego uma pessoa que está com 13 por 9, ela é hipertensa. A diastólica está acima do normal. Tá? Vocês vão ter uma aula no futuro sobre isso e vão entender a fisiopatologia. Mas é como se durante a diástole as artérias se apertassem um pouco mais e aumentassem essa resistência. Então, a pressão diastólica é que determina a doença pressão alta. Nunca esqueçam disso. Então, esta pressão aqui é a pressão normal no braço das pessoas. A pressão normal, só para quem quer saber já, é 120 por 80, 110 por 70, 100 por 60, 90 por 50, ou 9 por 5. Não existe doença pressão baixa. Não existe. Quando a pressão está abaixo de 9 por 5, a gente considera que a pessoa está em choque. Está em choque. Choque é uma patologia, uma doença, com risco de morte. A pessoa passa a ter tonteira, mal-estar, os órgãos não são nutridos, ela para de urinar, a perfusão do rim não ocorre. Choque. Existem 5 tipos de choque que no futuro vocês vão também aprender. Um deles chama choque cardiogênico, que é a falência do coração. Então, a pressão normal é 9 por 5, 10 por 6, 11 por 7, 12 por 8. Acima de 12 por 8 é doença hipertensão, tá? Que ocorre em quase metade da humanidade acima de 40 anos. Deu para entender? Então, esses comentários, esses números que estão na tela, são para a gente guardar para sempre. Eu costumo perguntar, a primeira pergunta que eu faço na prova de cardiologia, essa é a primeira aula que a gente dá no primeiro dia de aula, e a primeira pergunta da prova são esses números. Quando alguém erra esses números, a gente não corrige o resto da prova, porque significa que não sabe nada. É a mesma coisa que querer aprender uma sílaba sem conhecer as letras. Então, estes números aqui são para serem gravados eternamente para um profissional da área de saúde. Tá? Não interessa que você vá ser cirurgião de lobinho da orelha, tem que saber isso. Não interessa que você vá ser dermatologista, vai ter que saber isso. Tá? Não interessa que você vai ser oftalmo,
vai usar, vai ser radiologista. Isto aqui é básico. Toda vez que chamarem um médico na praia, no avião, no navio, a probabilidade de ser necessário que alguém saiba cardiologia é 90%. Quando o vizinho bate na porta e diz, corre aqui para ajudar o médico, por favor, sempre 90% são por causa de coração. Então, cardiologia é básico, tem que saber, não interessa a especialidade que você vai ser. E o básico do básico é isto aqui. Porque agora eu vou falar, olha, eu consegui falar tudo isso em 21 minutos. Puxa, muito rápido até. A partir de agora, nós vamos falar de fisiopatologia. O que acontece quando a pessoa adoece? O que acontece quando a pessoa adoece? Então, vamos lá. Olhem para cá. Vamos começar por uma doença tipo da válvula tricúspide. Estão vendo aqui a válvula tricúspide? Tá? Nessas horas, a lousa ou o quadro me fazem falta, porque é preciso desenhar isso aqui. Mas olhem só, imagina que a válvula tricúspide. A válvula tricúspide, ela tem 3 cúspides, e ela abre, olhem para mim aqui, ela abre assim. E de repente, por algum motivo, a válvula, tá? Geralmente o clássico é doença reumática, a válvula não consegue abrir todinha, ela só abre um pouco. E quando a válvula só abre um pouco, para passar o sangue aqui, nós dizemos que ela é estenótica. Ela tem uma estenose, ela não está abrindo. É tipo uma porta que não abre totalmente. Imaginem 2 portas que só abrem um pouquinho. Então, pensem comigo. Se essa válvula aqui não está abrindo direito, o que é que acontece com a pressão dentro do átrio? Hein? Se a válvula aqui, ó, ela tinha que abrir todinha para o sangue passar do átrio para o ventrículo. Mas agora ela não está abrindo todinha. Ela só abre uma pequena parte. Então, o sangue tem que fazer força para passar para cá e vai aumentar a pressão aqui dentro do átrio. Prestem atenção, porque toda a fisiopatologia de qualquer doença do lado direito do coração acaba no aumento de pressão do átrio direito. Tá? Certo? Acaba no aumento de pressão do átrio direito. Então, vamos lá. Uma estenose da válvula tricúspide aumentou a pressão do átrio direito. Se aumentar a pressão aqui, para onde é o escape? O escape é para as 2 veias cavas, para a cava superior e para a cava inferior. Então, vai aumentar a pressão dentro da cava superior. A cava superior, quando aumenta a pressão, a jugular, que é essa veia do pescoço, a veia, é o que a gente enxerga. A artéria carótida a gente não enxerga. A veia, ela túrgida, ela fica turgescente, ela aparece o tempo todo. Então, quando lá a pressão do átrio direito está aumentada, eu tenho turgescência na veia jugular. E para o outro lado, imagina que eu estou na cava inferior, eu vou descendo da cava inferior, aqui está o fígado, aqui está o baço, eu vou descendo, vou lá para a veia, vou lá para o pé e vou lá para o dedão do pé, olha aqui. Eu desci do átrio direito até... Esses desenhos são meus, tá? Não riam, mas esses desenhos são meus. Tá? Eu não sou o melhor desenhista, mas tudo bem. Então, olhem aqui, deixa eu até ver se aqui tem 5 dedos. Tem. Uma vez eu fiz um desenho que ficou 6. Bem, então, átrio direito, fígado, baço, desceu, foi pelas veias, chegou no pé, dedão do pé. Olhem para mim. Aquela pressão que saiu com 25 do ventrículo direito, ela chegou no capilar pulmonar com quanto? Com 7. Do ventrículo direito. Saiu com 25 e chegou lá no pulmão com 7. Do lado esquerdo,
A pressão saiu do ventrículo esquerdo com 120 milímetros de mercúrio. 120 milímetros de mercúrio. 5 vezes maior do que no ventrículo direito. E quando ela chega lá no dedão do pé, eu dei o exemplo do dedão do pé, podia estar dando o exemplo dentro do cérebro. Quando chega no capilar lá do dedão do pé, essa pressão chega com 25 milímetros de mercúrio. Então vamos fazer só uma analogia. Lado direito sai com 25 e chega no capilar com 7. Lado esquerdo sai com 120 e chega num capilar, na minha mão, no meu cérebro, em qualquer lugar do corpo. A pressão num capilar sistêmico, da circulação sistêmica, é de 25 milímetros de mercúrio. Tá? Deixa eu dar um gole d'água só aqui. Eu não sei se vocês já estudaram histologia, mas quando a gente estuda histologia, a gente usa um livro do indivíduo de dois indivíduos chamados Junqueira e Carneiro. Eu até fiquei amigo do Junqueira na época da minha tese de doutorado. Ele me emprestou o corante que eu usei para usar no microscópio de luz polarizada. E lá no livro do Junqueira de histologia tem um desenho clássico de um capilar mostrando os poros do capilar. Todo capilar é poroso, é cheio de buraquinhos, cheio de poros. Lá no livro do Junqueira de histologia, do primeiro ano. Então, quando o sangue chega num capilar sistêmico, a tendência dele, estamos usando aqui o exemplo do dedo do pé, é de que a água do sangue saia pelos poros, por causa da pressão que é muito alta. Então, a tendência é que a água saia e vá para o interstício, para o espaço fora dos vasos. Só tem que a pressão das proteínas plasmáticas, as proteínas dentro do sangue, elas têm pressão de aspirar de volta a água do sangue para dentro do vaso. A gente chama isso de pressão colhoidosmótica das proteínas plasmáticas, que é igual a 24 milímetros de mercúrio. Então, o sangue chega aqui no capilar, com 25, joga a água para fora e as proteínas puxam de volta a água para dentro do vaso para voltar aqui e vai voltar para o coração. Mas, vocês notem que é 25 para empurrar e 25 para trazer de volta. Deu diferença de 1 milímetro de mercúrio. Então, uma pequena quantidade de líquido fica fora do vaso. Para esta pequena quantidade de líquido ser coletada, existe o sistema linfático. O sistema linfático de uma pessoa, ele é responsável pela captação dessa mínima quantidade de líquido que ficam fora dos vasos no corpo inteiro. Ok? Para isso que existe o sistema linfático. Fantástico isso. Mas voltando aqui, é que a natureza é tão bela que eu já dei essa aula a vida toda, tá? E me empolgo até hoje quando eu falo disso. Me empolgo mesmo. Tá? Pessoal, eu sou médico, eu vou fazer 41 anos de médico. Tá? Eu formei em dezembro de 78. Tá? Então, faz muito tempo. Mas vamos lá. Então, o sangue passa aqui e vai voltar pelo sistema venoso até o átrio direito. Mas, quando nós voltamos aqui, eu disse que a pressão no átrio direito está aumentada. Então, esse retorno vai ser dificultado por causa dessa pressão aumentada. E este retorno dificultado, voltando lá para o dedão do pé, faz com que o líquido no sistema venoso fique fora do vaso. E isso vai dar um edema, um inchaço. O líquido do sangue vai sair e começa inchando os pés das pessoas, principalmente a área do tornozelo. Incha os pés, e se a gente não tratar a doença lá em cima no coração, essa pressão aumentada à medida que o tempo passa,
os pés, os dois pés, lógico, as duas pernas vão inchando, o fígado edemacia, fica inchado e aumenta de tamanho, eu passo a ter uma hepatomegalia, um aumento do fígado, o baço começa a aumentar, já que o sistema venoso termina bem aqui, o baço começa a aumentar, eu vou ter uma como é que é o aumento do baço? Uma esplenomegalia, tá? O baço vai aumentar, o fígado vai aumentar, as pernas vão inchar, e se eu não tratar, eu esqueci de desenhar aqui a barriga vai ficar cheia de líquido, com uma coisa que nós chamamos de ascite. Ascite é líquido na cavidade abdominal. Você sabe que a cavidade abdominal não tem líquido nenhum. Ascite, ou seja, água dentro da barriga. Tá? Hoje em dia, as pessoas são tratadas com frequência, com tudo isso. Mas, quando eu era aluno de medicina, era muito comum na Santa Casa pessoas com insuficiência cardíaca grave, com edema, com hepatomegalia, esplenomegalia, porque naquela época não tinha aqui em Belém cirurgia cardíaca, nos anos que eu estudei medicina, para consertar os defeitos das válvulas e do coração. Então não tinha, num sufoco total, tratar essas pessoas. Bem, então, a evolução do tempo, a cirurgia cardíaca começou no mundo, pessoal, em 65. Eu já existia, estava iniciando, estava terminando o primário, tá? Quando começou a cirurgia cardíaca no mundo, tá? No mundo, quando começaram a operar coração. Antes disso não se operava coração, tá? Vamos lá, mas isso é outra aula de história da medicina. Então, quando eu tenho este mecanismo todo que eu falei, do capilar, da pressão, a gente chama essa pressão, quando chega a pressão do sangue que sai na horta, de pressão hidrostática em capilar periférico, tirando o líquido, e esse líquido voltando por causa da pressão coreodosmótica das proteínas. Mas o quadro é esse aqui, ó. Estão vendo? Edema, importante, hepatomegalia, olha a jugular, túrgida. Isso aqui é um raio-x só para mostrar. A gente não usa mais raio-x, mas o átrio direito muito aumentado, e quando o coração aumenta o lado direito, o contorno do lado esquerdo fica uma reta. Olha aqui, tá? O contorno da imagem do coração do lado esquerdo fica uma reta. Ó. Uma reta aqui com o átrio direito muito aumentado aqui. Tá? Isso vocês vão aprender em radiologia. Mas é só para mostrar a imagem de um coração aumentado. Então, hepatomegalia, esplenomegalia, que não aparece aqui, e olha o edema. Tá? Olha o edema. E a jugular. Então, toda vez, voltando ao assunto, que eu tenho uma doença do lado direito, é isso que vai acontecer. Então, vamos dar exemplo. Se eu tiver uma insuficiência dessa válvula, olhem para mim aqui. A válvula abre, mas na hora que ela tem que fechar, ela não fecha, ela vaza. Então, se vaza, vai aumentar a pressão no átrio direito e vai causar tudo o que eu falei. Se eu tiver uma estenose da válvula pulmonar aqui, que é uma doença congênita muito comum, simplesmente o sangue não vai passar fácil para a artéria pulmonar. Vai aumentar a pressão aqui, na hora que essa válvula abrir, vai aumentar no átrio e vai aumentar nas cavas e vai dar turgescência e vai dar edema. Se eu tiver uma insuficiência dessa válvula, a mesma coisa. Mas deixa eu falar aqui da contração. Olhem para mim. Imagina que o coração só tenha duas paredes que elas batam assim como eu estou fazendo. Tá? Não sei se vocês estão me vendo no cantinho, mas deve estar me vendo. Imagina que uma pessoa infarta. Quando uma pessoa tem um infarto, uma das paredes para de bater, só bate a outra. E aí, o que vai acontecer? A quantidade toda de sangue que tem que sair, não sai. Ó. O coração não consegue bater porque uma das paredes está com infarto, e aí uma quantidade de sangue fica aqui dentro, na hora da sístole.
E aí, quando abrir aqui a válvula, já tem sangue aqui dentro. Então, a pressão vai ficar muito alta, porque está vindo sangue, mas tem, não devia ter. Então, a pressão diastólica final aumenta. Toda vez que a pressão diastólica final aumenta, quando a válvula está aberta, já que ela é igual à pressão do átrio, vai aumentar a pressão do átrio. Toda vez que a pressão do átrio aumenta, vai aumentar na cava superior, vai dar turgescência da jugular, vai aumentar na cava inferior e vai desencadear hepatomegalia, esplenomegalia, edema de membros, devido a esse mecanismo. Entendido? Então, e olha o aspecto do paciente, tá? Então, nunca esqueça, toda vez que o lado direito do coração adoece, por qualquer doença, seja por uma estenose da válvula tricúspide, por uma insuficiência da válvula tricúspide, válvula insuficiente é a que válvula, a que vaza, estenose da artéria pulmonar, insuficiência da artéria pulmonar, ou por uma doença do músculo, seja por infarto, seja por doença de Chagas, que faz o músculo não contrair, seja pelas chamadas miocardiopatias, em que o coração tem que bater e a doença não deixa bater. Então, as doenças, o coração não consegue contrair totalmente, das miocardiopatias. Tá? Apatia é doença do miocárdio. Então, toda doença do lado direito do coração, a fisiopatologia, ou seja, a fisiologia da doença, é isso que eu acabei de falar para vocês. Então, nós acabamos de aprender que o coração do lado direito doente tem um sintoma. Qual é? Edema. Porque o paciente não diz, sintoma é o que o paciente fala para a gente. O que a gente acha são os sinais, tá? Então, turgescência jugular é um sinal, hepatomegalia é um sinal, esplenomegalia é um sinal. O que é que o paciente vai dizer? Minha perna inchou. Então, edema de membros inferiores é o sintoma de falência do coração direito. Sintoma, coração direito. Sintomas de coração são só 4. Eu acabei de falar de um, tá? Só faltam 3. Nessa aula a gente vai falar de 2. Os outros 2 eu só comento, tá? Então vamos lá para a segunda parte da aula. O lado esquerdo, esse é muito mais importante. O lado esquerdo do coração é acometido 90% das vezes. Eu até diria 95% das vezes, porque o lado direito tinha muito a ver com a época que todo mundo fumava, que ia desenvolver cor pulmonar, que é uma doença pulmonar que descompensava o lado direito do coração. Hoje já não é um hábito, hoje fumar é um hábito nojento. Né? Beijar um fumante equivale a lamber um cinzeiro, uma coisa horrível. Então, praticamente ninguém mais fuma, pelo menos as pessoas civilizadas, as pessoas que sabem ler. Deu para entender? Ninguém mais fuma. Mas vamos lá. O lado esquerdo agora. O lado esquerdo. Deixa eu dar uma doença aqui para a gente entrar nisso. Ainda agora eu falei de uma estenose tricúspide. Agora eu vou falar de uma estenose mitral. Mitral. A válvula mitral, tá? Ela teria que abrir totalmente e por algum motivo ela só abre um pouquinho. Então, se ela só abre um pouquinho, o sangue tem dificuldade de passar do átrio para o ventrículo. E aí, o que acontece com a pressão no átrio? Aumenta. A pressão no átrio aumenta. E vai aumentar a pressão. Olha, qual é o escape? São as 4 veias pulmonares. Vai aumentar a pressão venocapilar pulmonar. A pressão venocapilar pulmonar, porque esta pressão aumentando vai aumentar nas cavas, nas veias pulmonares que estão conectadas aos capilares. Então, olha, a pressão vai aumentar para trás e vai lá para o capilar alveolar. E, pessoal, quanto é a pressão capilar pulmonar normal? 7.
Quando essa pressão chega em 25, que é igual à pressão capilar sistêmica, ocorre extravasamento do líquido do capilar de dentro do pulmão para dentro do interstício. E quando esta pressão chega em 34, esse é um número crítico, o líquido do interstício entra no alvéolo. Tá? Qual é a clínica? Falta de ar. Dispneia. Dispneia é o nome médico de falta de ar. Então, o lado esquerdo do coração, quando adoece, a clínica é falta de ar. Por quê? Porque toda vez que isso acontece, olha o que vai acontecer. A circulação pulmonar, ela obedece à lei da gravidade, a gravidade do Newton. Tá? Ou seja, primeiro embaixo. Tá? Então, à medida que o lado esquerdo do coração, que eu citei aqui uma estenose da válvula mitral, eu vou começar a ter extravasamento nas bases do pulmão. Isso a gente descobre facilmente com o estetoscópio, porque isso dá um barulho no pulmão chamado estertor subcrepitante. Estertor subcrepitante. Tá? Vocês são novos, se eu estou falando para os alunos do primeiro, do segundo, do terceiro ano de medicina, o curso de medicina tinha uma disciplina chamada propedêutica, que basicamente era a disciplina em que a gente aprendia a examinar os pacientes. Uma época dessa eu quis ser diretor da faculdade de medicina só para voltar a ter propedêutica, porque os alunos chegam comigo agora no 6º ano e não sabem examinar os pacientes. Propedêutica era uma disciplina que a gente tinha aula um semestre todo dia, que tornou famosa a professora Betina, que hoje tem um nome no hospital, certo? Os professores de propedêutica eram os professores, o professor Camilo Viana, os professores que nos ensinavam a examinar os doentes. Tá? Então, nós tínhamos contato diário, tá? Eu ainda tive propedêutica na Santa Casa, todo dia de 7 a meio-dia, nós tínhamos aula de exame físico. Então, quando acabava propedêutica, nós éramos meio médicos, porque a gente sabia fazer história e sabíamos examinar. A gente não sabia tratar ainda. Tratamento a gente aprendia em cada disciplina. Né? Mas, infelizmente, o pessoal atual não tem tanto interesse que os alunos aprendam exame físico. Mas, voltando ao assunto daqui, exame físico a gente aprende no exame físico ao escutar o pulmão. O pulmão tem basicamente 5 barulhos. O normal, que é o murmúrio vesicular, o sibilo, que é igual ao miado de gato, da asma, os estertores, os roncos do catarro, das coisas que dão catarro no pulmão, os estertores crepitantes das coisas sólidas dentro do pulmão, tumores, câncer, essas coisas todas, e os estertores subcrepitantes da água dentro do alvéolo. Então é muito fácil pegar um estetoscópio, colocar no pulmão e achar um estertor subcrepitante. É fácil de ouvir. Mas notem que eles são sempre da base para cima. Que a circulação pulmonar obedece à gravidade. Não pode ter estertor subcrepitante no ápice e não ter na base. Sempre vai ser de baixo para cima. Se eu não tratar esse paciente, se eu não dar um jeito de abrir essa válvula, ele vai piorar. E isto aqui passa da base para o campo médio. E se eu não tratar, vai chegar no ápice. Este quadro em que todo o pulmão está cheio de água, porque a pressão no capilar pulmonar chegou em 34, eu coloquei o 34 dentro do alvéolo, mas o 34 é dentro do capilar, tá? É só para saber. Com 25 começa a ir para o interstício e 34 extravasa do interstício para dentro do alvéolo. Este quadro aqui chama edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão não é uma doença pulmonar. É a falência do coração esquerdo
enchendo o pulmão de água. Quando eu tenho estertor na base, no campo médio e no ápice, essa pessoa, se eu não intervir, vai viver de 20 minutos a meia hora e vai morrer por hipóxia, por falta de oxigenação. É um afogamento por dentro. A pessoa se afoga por dentro. É um dos piores quadros que existe. Tá? Hoje, as pessoas começam a ter falta de ar e correm para o hospital. Como eu sou um médico da época que nem todo mundo tinha carro e nem todo mundo ia para o hospital, na minha maleta de médico, antigamente, eu tinha medicamentos, injeções, tudo para tratar um edema agudo na casa do paciente. Porque geralmente o paciente morria na ambulância a caminho do hospital. Então, hoje eu nem tenho maleta porque todos os pacientes vão no hospital. Basta ter um sintoma pequeno que já vai para o hospital e tem estrutura para isso. Mas na minha época dos anos 80, 90, eu tinha uma maleta, pelo menos com medicamentos para tratar um edema agudo de pulmão. Pegar a veia. Quando eu era residente no Dante Pazanese, na emergência não tinha enfermagem. Éramos nós que tínhamos que pegar a veia, fazer tudo, aplicar remédio, injeção, tudo. Porque os nossos preceptores diziam que quando a gente ia à noite na casa do paciente, a gente não levava a enfermeira junto com a gente, para pegar a veia, para fazer tudo. Então, lá no Dante Pazanese, no pronto-socorro, a gente não tinha enfermagem, a gente tinha que fazer tudo sozinho. A não ser que tivesse uma parada cardíaca, que aí o hospital todo ia para lá. Bem, então, toda vez que o coração esquerdo entra em falência, o que é que eu vou ter? Um edema agudo de pulmão, ou dispneia, que vai acabar nisso. Notem que como começa na base, deixa eu voltar aqui, como começa na base, e depois vai no campo médio, as pessoas têm dificuldade de deitar. Então, a falta de ar do cardíaco não deixa ela deitar, porque quando deita, isso distribui no pulmão e faz com que ela precise ficar sentada. Os cardíacos graves, eles dormem praticamente sentados, com 6, 7 travesseiros ou sentados. Deu para entender? Essa dispneia não deixa deitar. Então, os cardíacos, eles têm, às vezes, de madrugada, uma coisa que a gente chama de dispneia paroxística noturna. Eles acordam, tem que sentar na cama, tem que ficar em pé, para essa água do pulmão ir para a base. Depois de uma meia hora, uma hora que eles estão com o tórax para cima, eles podem dormir, às vezes, sentados, lógico. Tá? Mas vamos lá. E se eu tiver uma insuficiência dessa válvula? Mesma coisa, o sangue vem, vai vazar, vai aumentar a pressão no átrio, pulmão. Se eu tiver uma estenose da válvula aórtica, o sangue não vai sair fácil, eu vou aumentar a pressão no ventrículo, o escape é o átrio, aumenta a pressão no átrio, veno capilar, clínica, falta de ar. Se eu tiver uma insuficiência da válvula aórtica, o sangue vai, mas ele vaza de volta, aumenta a pressão no ventrículo, aumenta no átrio, vai lá para o capilar pulmonar, acaba com água dentro do alvéolo. E, por último, uma miocardiopatia ou um infarto. Lembra que eu falei? Quando uma parede do coração infarta, ela não bate. Então, só as outras que batem. Se as outras conseguirem manter a pressão, a gente não morre. Mas uma parede para. Então, quando uma parede para, uma quantidade de sangue fica retida, não sai tudo. Então, quando chegar sangue, já tem. E já que vai chegar e já tem, vai aumentar a pressão aqui dentro, que vai se transferir para o átrio, que vai se transferir para o sistema venocapilar até os pulmões, dando dispneia. Tá? Então, se eu tenho uma estenose da válvula mitral, uma insuficiência da válvula mitral, uma estenose da válvula aórtica, uma insuficiência da válvula aórtica, um infarto ou uma miocardiopatia, Chagas, por exemplo, é muito comum, miocardiopatia chagásica, ou uma miocardiopatia qualquer que faça com que a contratilidade do coração esquerdo não ocorra direito, a repercussão é dentro do pulmão. Dispneia, que vai levar a se encher o pulmão todo a um quadro de edema agudo de pulmão.
É isso, pessoal. Preste atenção. E olha a clínica. Falta de ar. O pulmão cheio d'água. Olha o ventrículo esquerdo aumentado. Ele não é mais reto. Ele parece uma bola. Tá? O ato direito não está tão aumentado aqui. Só o coração esquerdo encostando na grade torácica. E falta de ar. E cianose. O paciente já está ficando azulado por falta de oxigenação. Tá? Ele vai, se a gente não intervir, essa pessoa vai morrer em 20 minutos a 1 hora. Vai morrer, se você não intervir. Então, qual é o segundo sintoma de coração? Dispneia. Toda vez que o coração direito, tá, entra em falência, eu tenho edema. Toda vez que o coração esquerdo entra em falência, eu tenho dispneia. Aí você vai dizer, o senhor falou que sintoma de coração são 4. São. O outro sintoma de coração é a dor no peito, da doença coronária, que é bem no meio do peito. Tá? Todo mundo aqui já tomou café quente, tá? Todo mundo já tomou um tacacá quente, vai esfriando. Todo mundo, não, vocês ainda não beberam cachaça. Quando a gente bebe cachaça, a mesma coisa acontece. O esôfago sofre, a dor do coração é nesse lugar do esôfago, retroesternal, atrás do osso externo. Tá? Forte, uma dor forte. A gente pensa que vai morrer de tão forte que é a dor. Essa dor chama angina e dura de 5 a 10 minutos. Ela não é rápida. Dor do coração não é pontada, agulhada, facada, fisgada, nada disso. É um aperto no meio do peito, muito forte, desencadeado geralmente por esforço ou por emoção muito forte, mas geralmente é esforço. Tá? Eu moro aqui em Belém, a minha casa é a 300 metros da Catedral, da Igreja da Sé. Se eu tiver doença do coração nas coronárias e for de pé daqui para a Igreja da Sé, antes de chegar lá eu vou ter dor no peito de angina. Muito forte, que cessa com repouso. Basta a gente ficar quieto que ela cessa. Tá? Antigamente tinha um comprimidinho chamado nitrato, que a gente colocava debaixo da língua e passava a dor em 1 minuto, 1 a 2 minutos. Mas como o nitrato, junto com Viagra, que o pessoal usa para ereção, mata. Se usar o nitrato e usar Viagra, mata. Praticamente o pessoal parou de usar nitrato no mundo, é para não colocar em risco ninguém. Entendeu? Voltando para cá. Então, os sintomas de coração são lado direito falindo, edema. Lado esquerdo falindo, falta de ar, dispneia. Doença coronária, dor no peito, chamado angina. Mais ou menos sinônimo de sufoco. Tá? Dor que dura de 5 a 10 minutos. Muito forte. Tá? No meio do peito. Em idosos, geralmente diabéticos e hipertensos, eles podem ter dispneia em vez da dor. Tá? É muito raro a pessoa ter um infarto sem dor, mas pode acontecer em diabéticos descompensados e hipertensos descompensados. Podem ter infarto sem dor. É muito raro, tá? Mas acontece. E o quarto sintoma de coração são as arritmias. É o paciente disparar o coração. Eu estou bem aqui, tranquilo, dando aula para vocês, e o meu coração dispara. Não tem razão nenhuma. Tá? Não tem razão nenhuma. Se isso acontece uma vez na vida, a gente nem dá bola. Agora, se der de manhã, de tarde, de noite, corra para o médico, corra para o hospital, porque isto é arritmia, e a arritmia pode ser fatal, pode causar morte súbita. Então, os sintomas de coração, meus amigos, são 4. Edema, falta de ar, dor no peito, palpitação, disparo, arritmia. Tá? Tem gente que não sente arritmia, tá? Mas tem gente que sente uma. Tem gente que tem 3.000 por dia e não sente, quando o coração bate fora de ritmo. É isso. Estamos chegando ao fim da nossa aula. Essas figuras finais são só para mostrar aqui a estenose mitral. Essas figuras todas são do Neper, daquele álbum. Tá? Aqui uma insuficiência mitral,
aqui uma estenose aórtica. Isso é um resumo, essa folha ela dá um resumo do eletrocardiograma, da ausculta, e olhem sempre o capilar cheio d'água. Olha aqui, estenose aórtica, o capilar cheio d'água. Insuficiência mitral, o capilar cheio d'água. Estenose mitral, o capilar cheio d'água. Ou seja, toda vez que você tem uma doença do lado esquerdo, vai resultar no capilar cheio d'água. Mas eu gosto até do meu desenho, que é mais didático. O capilar cheio d'água e a pessoa com falta de ar. Isso gera hipóxia, tá? E mata as pessoas. Eu não sei se eu tenho um diapositivo final daqueles obrigado, luzes, por favor, mas eu acho que não tem. Esse é o último. E obrigado pelo convite. E, pessoal, essa aula é aquela aula que eu sempre falo para os meus alunos, é a aula mais importante do curso de medicina. A segunda é doença coronária e a terceira é hipertensão arterial. Então, são as aulas mais importantes do curso de medicina. A primeira e a mais importante eu acabei de ensinar para vocês. Aprendam isso, gravem isso. Se puder, assistam mais umas 3 vezes para fixar de vez. Mas é isso. E muito obrigado. Deu 57 minutos de aula. Obrigado, pessoal.